Marcos capítulo 1, versículo 21, diz bem assim a palavra do Senhor: entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Podeis assentar com as vossas Bíblias abertas. Estamos no estudo do livro de Marcos, passando versículo por versículo, e hoje nós chegamos na autoridade do Filho de Deus. O escritor fala nesse trecho, ele expulsa algo interessante, que talvez a gente lendo, a gente não consiga prestar tanto atenção, mas se nós formos fazer uma analogia mais profunda, fazer um exame mais profundo nesses versículos, a partir do versículo 21, nós vamos ver que com os três seguintes, nós vemos algo como o dia de trabalho em 24 horas na vida de Jesus na cidade de Cafarnaum. Primeiro, se vocês prestarem atenção, ele inicia com o culto no sábado, que ocorre no começo da manhã. Está lá no versículo, capítulo 1, versículo 21, que eu vou ler para vocês e dar uma conferida aí. Diz bem assim: e entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Segue depois na casa de Pedro, capítulo 1, versículo 29, e logo saindo da sinagoga, foram para a casa de Simão e de André, com Tiago e João. Depois, saindo da casa, ainda nós vimos que segue da casa de Pedro, ele vai para a noite na rua, versículo 32, que diz assim: e tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que achavam enfermo e os endemoniados. Continuando dali para frente, nós vimos que antes do raiar do sol, agora nós vamos ver a madrugada, versículo 35, diz bem assim: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E terminando durante a manhã com a partida da cidade, versículo 38, e eles lhe disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Pastor, 1, 2, 3, 4, 5 versículos nesse capítulo nós vimos o dia em 24 horas no ministério de Jesus. Pastor, olha só, os 4 períodos do dia, correspondendo 4 cenários. Primeiro cenário, sinagoga. Segundo cenário, casa. Terceiro cenário, rua. E o quarto cenário, deserto. Olha só que interessante, ainda em 4 plateias, pastor, nesses 24 horas do ministério de Jesus, que era todos os dias assim, nós encontramos aqui também 4 plateias, 4 tipos de pessoas que assistiam Jesus pregando. Primeiro, os judeus piedosos. Segundo, o grupo de discípulos. Terceiro, a multidão. E quarto, o próprio tentador. Pastor, nesses trechos nós destacamos lições importantes que merecem ser destacadas. Estamos falando da autoridade do Filho de Deus. Primeiro lugar, nós vamos ver que Jesus
ele é um pregador estratégico. Versículo, aqui nós encontramos em Lucas capítulo 4, versículo 29 a 31, diz bem assim, ó: e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali os precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Engraçado. Jesus, expulso de Nazaré, Jesus não insiste numa cidade cujas portas estavam fechadas para ele. Nós vimos que quando Jesus chega na sinagoga, lá em Nazaré, abre o livro do profeta Isaías, porque pediram para ele ler. Agora ele abre o livro do profeta Isaías, e ali ele lê algo que o profeta Isaías tinha profetizado anos atrás, e ele lê essa passagem, e ele fecha o livro e diz: hoje se cumpre o que está escrito nessa passagem. Os judeus não gostaram disso, pegaram Jesus, finalzinho do culto, levaram Jesus bem no lugar bem alto, entendeu? E lá a intenção dos judeus era precipitar Jesus de lá para baixo. Porém, ninguém toca em quem tem uma chamada, em quem tem uma missão. Eu não sei se Jesus desapareceu ou se os próprios judeus ficaram cegos. Agora, o que o próprio versículo 31 de Lucas capítulo 4 fala é que Jesus saiu de boa no meio deles e foi embora, saiu da cidade, entendeu? Saiu de Nazaré. Ele desce para onde, pastor? Ele desce para Cafarnaum e faz dessa cidade um quartel general. Por que Jesus escolhe Cafarnaum? É algo interessante. Muitos falam que Cafarnaum quer dizer cidade do profeta Naum, ok? É o que diz a palavra ali. Naum, Cafar, cidade, Naum, profeta. Porém, isso porque Cafarnaum era a maior e mais populosa das cidades pesqueiras que estavam ao redor do mar da Galileia. Era Cafarnaum. Ainda diz que essa cidade vivia entre as riquezas e a decadência. Ainda diz também, visto que era o ponto de apoio das tropas romanas, campo fértil de influência gentílica. Diz também que esse era o lugar apropriado para Jesus desafiar judeus e gentios com o evangelho do reino de Deus. Pastor, Cafarnaum, nós encontramos algo interessante na cidade de Cafarnaum. Era lá que Mateus se sentava para cobrar impostos. Ele tinha a alfândega ali. Os pescadores pagavam impostos para Mateus, também os viajantes pagavam impostos para Mateus. Também ali nós vemos que era um lar onde o governador oficial da alta patente morava também. Está lá em João capítulo 4 e 46. Ali ficavam as tropas romanas, ali ficava uma grande parte dos oficiais romanos. Pastor, então ali Jesus escolheu também, porque além das autoridades da terra, tinha que ficar uma autoridade do céu ali naquela cidade também. Agora eu vejo algo interessante. Jesus é um pregador estratégico. Outra coisa que nós vimos é que Jesus, ele é um pregador que usa pontes para ensinar a palavra. E a primeira ponte que ele usou aqui foi a sinagoga, como lugar estratégico para ensinar o seu ministério de ensino, pois ali o povo estava reunido com o propósito de quê? Estudava muita coisa. E agora Jesus vai lá, usa aquele ponto para ensinar algo que talvez eles nunca tinham aprendido da forma que Jesus ensinava, da forma que os judeus, os fariseus ensinavam, porém da forma que Jesus ensinava, não. Pastor, a sinagoga foi criada no período do cativeiro, nós sabemos disso. Depois que o templo foi destruído e tornou-se o principal lugar de culto para os judeus, mas nela o culto era apenas em 3 elementos. Não era como o culto de hoje. O culto que
era feito na sinagoga. Eu participei de alguns cultos lá em Jerusalém, dentro das sinagogas dos judeus. Nós vemos lá que os judeus, o culto deles era 3 elementos: primeiro, oração; segundo, leitura da palavra de Deus; terceiro, exposição ou explicação da mesma. Não tinha mais nada, não tinha louvor, não tinha música, não tinha testemunho, não tinha nada. Era esse o culto na sinagoga. O escritor diz também que a sinagoga era primordialmente uma instituição de ensino. Não importa se era ensino religioso ou se era ensino pagão, era usado publicamente para ensinar algo. Ainda, entretanto, as sinagogas se multiplicaram. Para cada grupo de 10 famílias havia uma sinagoga. Então nós vemos que aonde quer que houvesse uma colônia de judeus ou uma colônia judia, ali havia também uma sinagoga, porque os judeus se reuniam para discutir a lei, para conversar sobre a lei, para interpretar a lei. E a sinagoga também, nós vemos que era também lugar de reuniões da comunidade e servia como um tribunal e escola. Elas eram dirigidas por leigos e não por rabinos e mestres, pastor, ou pregadores permanentes. Dessa maneira, os mestres visitantes sempre eram convidados para ensinar, entendeu? Aí isso foi para uma porta aberta para Jesus. Quando ele chegou na sinagoga, logo deram a palavra para ele vir e falar algo, testemunhar algo. Pastor, nós também temos uma oportunidade, todo culto de ensino, para quem quiser testemunhar, para quem quiser falar alguma coisa. Isso independente de quem for, aberto está o testemunho. Agora eu vejo que o apóstolo Paulo também utilizou essa porta aberta para anunciar o Evangelho. Atos capítulo 13, lê para nós. Em Atos capítulo 13, versículo 14 a 16. Abre a Bíblia lá e lê para nós ouvir. Atos 13, 14 a 16. O que diz lá? E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Síria, e entrando na sinagoga no dia de sábado, aceitaram-se, e depois da lição da lei e dos profetas, demandaram dizer os principais da sinagoga: varões, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E, voltando-se Paulo, repetindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. Olha só que interessante. Tá vendo? Paulo chegou a primeira vez naquela igreja, entendeu? Paulo era um homem, eu creio que Paulo era um homem que ele não podia ficar sem ir na igreja. Ele chegou naquela cidade, a primeira coisa que ele foi procurar foi uma sinagoga. Não tinha igreja, mas foi procurar uma sinagoga, uma reunião de gente que falava de Deus. Chegou lá, sentou. Tem uma oportunidade, tem algo para falar? Tem aula. Olha o que a Bíblia diz, varões, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Olha o que Paulo fala. E levantando-se Paulo, pedindo silêncio, porque não dá para falar de Deus aonde tem barulho muito, não dá, irmãos. Primeiro tem que ouvir, para depois dizer amém, entendeu? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Agora eu vejo aqui, levantando-se Paulo pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e os que temei a Deus, ouvi. Quem teme a Deus ouve a palavra de Deus. A Bíblia fala também, lá em Apocalipse diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 14, versículo 1, o que diz lá? Capítulo 14 de Atos, versículo 1, ainda nós vemos outro versículo falando disso, a esse respeito. O que diz lá? Olha só que interessante. Aconteceu que em Icônio, já não é mais em Derbe, já mudaram de cidade. Em Icônio, tá?
entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Não foi só no século II que o ensino tornou-se uma prerrogativa de teólogos estudados, pastor. Olha só que interessante. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que Jesus, ele é um pregador que tinha hábitos de estar na casa de Deus. Ele tinha hábito, pastor. Então ele gostava de pregar? Não, ele gostava era de aprender, não de pregar. Entendeu? Aprender. Jesus, ele gostava de estar na casa de Deus. Jesus tinha costume de ir assiduamente à sinagoga. Olha o que a Bíblia fala em Lucas capítulo 4, versículo 16. Olha aqui, ó. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Pastor, Lucas capítulo 4, 16 diz que Jesus tinha costume de ir à casa de Deus para aprender a ler. Costume bom. Ele não ia apenas quando estava ensinando, mas também para adorar o Pai e ouvir a sua palavra. Jesus gostava de estar na casa de Deus, ele amava estar na casa de Deus. Ele cresceu em Nazaré frequentando a sinagoga, por isso desenvolveu também o hábito de ensinar nela. Pastor, tu só aprende a ensinar quando primeiro você se coloca no local de aluno. Caso contrário, se tu não se considera um aluno, um discípulo, tu nunca vai ser um grande ensinador. Por quê, pastor? Porque para você ser um grande ensinador, você tem que ter humildade de aprender. E para aprender, você precisa reconhecer que precisa alguém te ensinar. Entendeu? E ali é o aluno que ensina o professor, não, é o professor que ensina o aluno. Outra coisa que nós aprendemos em João capítulo 18, versículo 20. Abre lá para nós. Abre lá para nós. O que diz lá? João capítulo 18, versículo 20. O que diz lá? Olha só que interessante. Jesus, ele falando aqui, ó. Jesus lhe respondeu, eu falei abertamente ao mundo. Jesus não tinha medo de falar, não tinha problema de falar. Ele sofria porque falava, mas ele nunca escondia nada. Olha aqui, ó. Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo onde todos os judeus se ajuntam, e nada disso em oculto. Tudo que Jesus ensinou, ele ensinou abertamente para todos. Nem todos aceitavam, mas ele ensinava para todos. Jesus, ele gostava de ensinar todos. Outra coisa que Jesus também ele fazia é que Jesus era um pregador que une conhecimento e poder espiritual. Não adianta nós ter conhecimento e nós não ter poder espiritual. Pastor, Marcos, mais do que qualquer outro evangelista, ele enfatiza o poder de Jesus para quê? Para expulsar demônios. Jesus, ele é poderoso em palavras e também ele é poderoso em obras. A ênfase aqui nós vemos em Marcos tem a ver com o seu público. Olha só, ele escreve para os romanos, o povo que vivia atormentado pela ideia de espíritos malignos, opressores, e que valorizava mais o poder do que a palavra. Vemos que Jesus está onde? Em Cafarnaum, uma cidade onde era o forte dos romanos, e os romanos, eles valorizavam mais o poder do que a própria palavra. Agora eu vejo que eles prestam atenção em algo interessante, e essa coisa é a autoridade de Jesus para ensinar. Pastor, Jesus chega em Cafarnaum e ele é notado algo que começa a perturbar aquela cidade, e aqui nós destacamos 3 verdades acerca da autoridade do ensino de Jesus. Primeiro é que Jesus, ele tem autoridade para ensinar porque ele é a própria
verdade. Interessante que os escribas, nós aprendemos segunda-feira sobre um pouquinho sobre esses partidos, escribas, essa turminha. Os escribas eram os especialistas da lei nos dias de Jesus. Eles foram os precursores do rabinato e os professores da lei naquela época. Ainda eles deixavam o templo para os sacerdotes e a influência política para os sumos sacerdotes. Tanto é que quem era o chefe do sinédrio era o sumo sacerdote. Irmãos, olha só, forjando a nação nas sinagogas, os fariseus, eles iam para as sinagogas e ali eles ensinavam, ali eles doutrinavam, ali eles formavam pessoas com aquela doutrina. Agora eu vejo que ali tudo estava na mão deles: o ensino, a jurisprudência, a interpretação e a tradição. Isso ia bem até quando Jesus chegou. Só foi Jesus chegar e acabou com a brincadeira. Por quê, pastor? Porque Jesus chegou e começou a ensinar aquilo que ele estava ensinando, porém começou a ensinar em verdade. Não só começou a ensinar, mas Jesus chegou ensinando e vivendo o que estava ensinando. E aí os fariseus que ensinavam e não viviam, começaram a querer fazer o quê? Começaram a querer tramar contra Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus está constrangindo nós. Jesus está apresentando como nós somos. Jesus está desmascarando quem nós realmente somos. Isso não pode acontecer. Olha só, para dar credibilidade ao seu ensino, os fariseus, no tempo dos fariseus, eles precisavam citar algumas autoridades. Eles não se sustentavam propriamente, eles não conseguiam ter força nas suas palavras. Eles tinham que citar a rabino tal, a filósofo tal, porque eu me inspiro nesse, porque eu me inspiro naquele, porque eu estou falando a palavra que o fulano de tal, que o ciclano de tal, que Gamaliel e pá. Jesus nunca fez isso. Jesus não dependia de ninguém para falar isso. Isso deixava eles os nervos na flor da pele. Ele não precisava recorrer a nenhuma fonte. Por quê? Porque ele era a própria fonte. Quando eu vejo Jesus começar a pregar, eu vejo que Jesus não precisava se balizar em ninguém, não precisava usar ninguém, porque ele mesmo era a verdade. Ele não precisava, Jesus nunca precisou recorrer a uma autoridade para fora de si. Ele é o próprio Deus, de onde as Escrituras emanavam. Agora eu vejo que ele conhece a palavra, seu significado, a sua correta interpretação. O próprio Jesus vinha, ensinava, aplicava, mostrava e ainda corrigia quem estava ensinando da maneira errada. E era por isso que os fariseus tinham raiva de Jesus, porque Jesus mostrava onde eles estavam errando. Agora, se eles se consertassem, tudo bem, mas eles não queriam se consertar, eles queriam matar Jesus. Olha só o que a Bíblia diz. No Sermão do Monte, ele contrastou o ensino que o povo ouviu com o seu ensino, dizendo, olha só, lê para nós, Mateus capítulo 5, versículo 22. Olha qual foi o primeiro ensino de Jesus, primeiro culto de ensino de Jesus. Jesus ensinando, fariseus aprendendo, Jesus ensinando, fariseus ouvindo. Olha o que aconteceu ali, naquele primeiro ensino de Jesus, Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5 e 22. Lê bem alto. Bem alto, bem alto. Ok. Solta a primeira parte do versículo. Só a primeira parte do versículo. O que diz lá? Lê para nós. Lê ali para mim. Lê ali para mim. Só a primeira parte. Só a primeira parte do versículo. O que diz lá? Só a primeira parte do versículo. Isso aí. Quem é que está dizendo? Quem é que está dizendo? Jesus. Jesus não está dizendo, olha, eu estou falando o que fulano falou. Não, Jesus está falando o que ele quer falar. Eu, porém, vos digo, isso
isso aqui foi Jesus que falou. Jesus, como nós vemos ali, ele tinha autoridade para ensinar, porque ele é a própria verdade. Agora vamos ver umas verdades que Jesus ensinou. Mateus 5:22 diz: eu porém vos digo. O que Jesus está dizendo aqui? Que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu de sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu de fogo do inferno. Quem está falando isso é Jesus, não é o homem, é Jesus. Fez errado, vai para o inferno, é Jesus que está falando isso. Agora, pastor, o que Jesus falou mais? Mateus capítulo 5:26, o que diz ali? Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último centil. Está falando o quê? O que tu plantou, tu vai colher. O que tu está devendo, tu vai pagar. Isso é Jesus que está falando, pastor. Jesus, isso era o ensino de Jesus. O que Jesus falou mais? Capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso é Jesus que está falando. Entendeu? Isso é Jesus que está falando. Está contra essa palavra, está contra o próprio Deus, porque Ele é a verdade. O que Jesus disse mais? Capítulo 5, versículo 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Isso é Jesus que está falando. Quer questionar? Está ali, está bem claro, dizendo bem assim: eu, porém, vos digo. Peraí, mas Jesus falou muito mais. Por que está pulando tantos versículos, pastor? Porque entre esses versículos está a explicação que Jesus dá. Mas eu só quero o que Jesus falou. A explicação a gente pega depois. O que Jesus falou? 5:34. Jesus fala bem assim: eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma julgareis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. E quanta gente jura. Eu juro, porque eu juro que eu vi, porque eu juro que falaram, porque eu juro que está assim, porque eu juro. Irmão, cuidado, porque é Jesus que está falando. O que Jesus falou mais? 5:39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face, oferece a outra também. Isso é Jesus que está falando. Porque vão te bater na cara, Jesus está falando. E aí, pastor, vamos fazer o quê? Vou retrucar? Não, vou mostrar o outro lado, que é capaz de ter coragem de dar do outro lado. Jesus está falando, Mateus 5:44. Olha o que diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizei, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso é Jesus que falou. Você acha que é fácil fazer isso? Mas Ele falou. Você acha que é fácil pregar isso? Mas Ele falou. Ele ia te pregar o meu evangelho que eu ensinei para vocês, vai e prega. Jesus falou. Isso se chama autoridade para ensinar, para pregar, e não ter medo de falar isso, porque foi Jesus que falou e mandou falar. Isso é autoridade de Jesus, de Deus. Pastor, Mateus 6:25 diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o nascimento, e o corpo mais do que o vosso vestiário. Jesus falou isso. Lá no versículo 29 do capítulo 6 ainda ele diz: e eu vos digo que nem mesmo
Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Jesus está falando isso. Olha o fim de Salomão, porque deixou seu coração ser envolvido pelo glamour, pela glória, entendeu? Pelo conforto. Pastor, falando ainda do que Jesus nos ensina, se nós fosse querer o Novo Testamento ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós íamos encontrar muita coisa que Jesus fala. Eu vos digo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É Jesus que está falando. Agora eu acho que o escritor, ele comenta que o ensino de Jesus, rompendo a tradição dos escribas, chocou profundamente o povo, pastor. Quando eles veem Jesus ensinando daquela forma, o povo fica chocado. Meu Deus do céu, olha só, para o horror de todos, Jesus quebrou essa corrente de tradição. Era tradição os fariseus ensinar daquela maneira, daquele jeito, tem que ser desse aqui. E Jesus chega e quebra a tradição. Jesus chega e começa a desmascarar. Jesus chega e começa a pregar a verdade, viver a verdade. E todos que viviam na mentira começam a se revelar, começam a se rebelar, começam a se colocar contra Jesus, começam a querer fazer mal para Jesus, para tentar parar Jesus de fazer aquele tipo de ensino. Olha só que interessante, falava não como rabino, mas como filho, pronunciou um novo início da revelação. Isso era algo monstruoso e trazia a revelação em pessoa, o próprio Cristo. Ele não só considerava a tradição dos rabinos ultrapassada, mas até um corpo estranho. Interessante, eles acabaram com a lei de Moisés. Eles danificaram a lei de Moisés. A lei que eles diziam, olha, mas a lei de Moisés diz assim. Eles estavam interpretando de uma forma errada. Eles estavam interpretando a lei de Moisés para se favorecer. Porém, nem eles não cumpriam a lei de Moisés na íntegra, na risca. E o próprio Jesus chama a atenção deles. O judaísmo tinha até formado Moisés, violando a lei original de Deus. Perguntaram a Tônico, onde vinha essa autoridade? Marcos 1 e 27, lê para nós. Marcos capítulo 1 e 27, olha só. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Olha só que interessante. Depois de Jesus ter trazido a palavra, ensinado, sempre tinha aqueles que questionavam: mas o que é isso aí? Mas que negócio é esse? Mas eu não gostei dessa palavra. Mas eu não sei, mas peraí, que autoridade é essa? Da onde veio esse ensino? Da onde veio essa palavra? Entendeu? Da onde vinha essa autoridade? Com base em que ele tomava essa liberdade? Que liberdade, pastor? Que Jesus tinha e os fariseus não tinham. A liberdade de dizer: sai dele, e os demônios sair e a pessoa se liberta. Os fariseus não conseguiam fazer isso. Entendeu? Olha só que interessante. Eles não tinham estudo nem formação. Jesus, os discípulos não tinha, o Jesus mesmo não tinha estudo. Ele era uma pessoa, não era doutor. Quer ver? Olha o que a Bíblia diz sobre o estudo de Jesus. João capítulo 7, versículo 15. Abre lá e lê bem alto. João capítulo 7, versículo 15. O que mais eles ficavam impressionados é que Jesus, ele era a verdade, pregava a verdade, tinha autoridade do céu. O que diz João capítulo 7, versículo 15? Olha só o que a Bíblia diz. E os judeus maravilhavam-se dizendo: como sabe este letras? Entendeu? Nós temos que prestar bem atenção quando vai ler, para não dizer assim, para não ler assim: como sabe estas letras? Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo bem assim, ó: como sabe este letras? Está querendo dizer, como é que esse camarada sabe algo que só doutores
depois de muitos anos, entendeu? Depois de muitos anos, ainda não aprenderam. Como é que esse filho do carpinteiro veio lá de Nazaré, o camarada que chegou ontem, aí agora cheio de prega, vivendo o que prega, pregando o que vive, e como é que ele tem essa autoridade? Ele diz que sai demônio, os demônios saem. E aí? Pastor, olha só, não vinha de família importante. Jesus não, Jesus era filho de carpinteiro, né? E nós aprendemos na teologia o que era o carpinteiro. Nós aprendemos que a carpintaria naquela época fazia ídolos, porém José não fazia ídolos. Então eu imagino que a produção na carpintaria de José não era muito forte não. Por quê? Porque Jesus, o José também não se contaminava com as coisas dessa terra. Entendeu? Quantas vezes as pessoas, para ganhar dinheiro, eles fazem o que querem, vende até o próprio Cristo, eles querem o dinheiro, eles não querem a salvação. Agora eu vejo José, depois o próprio Jesus, eles fazerem sim, trabalhar na carpintaria. Agora eu não vejo Jesus e nem José construir ídolos na carpintaria, fazer imagens na carpintaria. Podia até dar mais dinheiro, porque os romanos eram idólatras até o tutano, porém Jesus e José não fizeram ídolos. Agora eu vejo que nem pertenciam a um dos partidos judaicos. Por quê, pastor? Porque se eles fossem talvez escriba, se ele fosse talvez um saduceu, se ele fosse talvez um herodiano, se ele fosse talvez não, Jesus não pertencia a nenhuma desse partido, entendeu? Jesus não pertence a nenhum partido. Por quê, pastor? Porque dentro da igreja também não deve ter partido. Sabe o que o partido faz? Ele parte. Eu sempre ensinei a igreja a não viver em partidos, partidinhos aqui, partidinho ali, grupinho dali, grupinho de lá. Não vai dar certo, uma hora isso vai cair por terra, vai ser revelado. Jesus não pertencia a partido nenhum, por isso que ele pregava a verdade, vivia a verdade, e os outros tinham que fazer biquinho. Por quê? Porque não tinham que apontar na vida de Jesus. Olha só o que nós aprendemos com a Bíblia ainda. A isso ajuntou mais tarde sua amizade com os pecadores e os adeptos suspeitos, seu sofrimento, e por fim foi pendurado na cruz. Pastor, além dele não saber letra, além dele vir de uma família pobre, além dele não participar de partidos, ainda a amizade deles, pastor, nem eram os da casa, a amizade deles era aqueles que as pessoas desprezavam mesmo. Eram os pecadores, eram os publicanos. Quem é que reclamava? Os próprios fariseus. Olha lá onde é que está Jesus. Você viu onde é que está Jesus? O que eles falavam de Jesus naquela época? Meu Deus do céu. Imagina hoje. Entendeu? Qual que é a conversa? Jesus. O que aconteceu? Jesus. Tu sabe o que Jesus fez? Tu sabe o que Jesus está fazendo? Tu sabe o que Jesus... Sabe, eu vi Jesus ontem. Meu Deus, Jesus. Jesus. Ainda mais que ele sentava lá com os pecadores, aonde ninguém mais queria ir. Jesus estava lá. Jesus. Pastor, outra coisa que nós aprendemos é que as pessoas estavam completamente maravilhadas com a sua doutrina e da sua autoridade. Pastor, o Evangelho de Marcos enfatiza a autoridade de Jesus para ensinar, a autoridade de Jesus também sobre os demônios, a autoridade de Jesus para perdoar pecados, a autoridade sobre o templo e a sua administração, a autoridade para continuar por intermédio dos seus discípulos atacar contra poder demoníaco. Jesus tinha todo esse poder para fazer isso, e os fariseus não. Os fariseus se degladiavam entre eles. Os fariseus se degladiavam entre eles. Olha só, era saduceu contra fariseu, era herodiano contra sacerdote, era uma desunião ali, pastor. E a Bíblia diz: reino dividido, Deus não habita. Entendeu? Deus não habita. Jesus não fez parte dessa turma. Jesus ficou aqui: eu sou a verdade. Quer? Vinde a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E os fariseus, eles acompanhavam Jesus para quê? Para que eles acompanhavam Jesus?
Para participar dos cultos? Para que eles acompanhavam Jesus? Para aprender letra? Claro que não, porque eles já nem reconheciam que Jesus tinha letra. Eles nem reconheciam que Jesus, o ensino de Jesus era um ensino bom. Eles nem acreditavam no ensino de Jesus. Para que então eles acompanhavam Jesus? Acompanhavam Jesus para quê? Para ver no que Jesus ia errar, para tentar atirar uma pedra. E Jesus tinha eles como inimigos. Entendeu? Olha o que a Bíblia nos dá. Jesus tinha eles como inimigos. Olha aqui, pastor. Jesus tem autoridade para ensinar, porque ensina com fidelidade a palavra de Deus. Os escribas, eles acabaram torcendo as escrituras. Aqui diz, escamoteando a verdade e ensinando doutrinas de homens em lugar de exporem a verdade de Deus. Pastor, mas se Jesus chegasse expondo a verdade, ele ia constrangir. Mas a verdade é para constrangir. A verdade não é para camuflar. A verdade é para chamar atenção. A verdade é para assustar. A verdade é para comover. É para você tomar uma decisão: ou tu se converte ou para de perder tempo. A verdade é para isso. Agora eu vejo Jesus aqui, ó, muito embora os escribas tenham sido especialistas no estudo da lei, eles acabaram reduzindo os princípios da lei em intermináveis regras que, em vez de libertar o povo, eles estavam escravizando. Mas, ainda diz também, a religião judaica tornou-se um pesado legalismo. Entendeu? Pastor, o fato de os escribas, os sumos sacerdotes e os sacerdotes andarem naquela pomposidade, naquela reverência, oh, meu Deus, isso não significa santidade nenhuma. Não significa santidade nenhuma. Jesus veio, andou de sandália, andou de jumentinho, falou em cima de barco, usou a montanha como púlpito, e o povo via ele, a autoridade do céu. E os fariseus lá, todo pomposo, meu Deus do céu, cheio do, pastor, não tinha autoridade com nenhuma. Era legalismo. E olha só que interessante, os escribas falharam como mestre em 3 aspectos. Primeiro aspecto, olha só, se quiser anotar, anota lá. Falharam quanto ao seu conteúdo. Eles pregaram doutrina de homens e não a palavra de Deus. Conheciam a palavra de Deus, porém eles pregavam palavra de homem. Tanto é que, se você for olhar lá, quando Pilatos chama Jesus, e Pilatos pergunta assim para ele: quem tu és? E o que tu fez? O que tu veio fazer? Entendeu? Tu é mesmo a verdade? Aí Pilatos olha e não vê nenhum crime nele, vai lá e fala para o povo: olha, eu não vejo nenhum crime, mas segundo a tradição, manda soltar na Páscoa. Páscoa representa o quê? Libertação. Então a tradição da Páscoa é libertar. Ok, vamos libertar. Não libertaram ninguém. A tradição judaica não libertou ninguém. Jesus libertou, mas a tradição judaica não. Quem foi que foi liberto? Qual foi o prisioneiro que foi liberto? Barrabás? Sim, mas ficou um no lugar dele. Então não foi liberto ninguém. Notou? Naquela Páscoa não foi liberto ninguém, pela tradição judaica. Pela tradição judaica. Entendeu? Naquela Páscoa, pela tradição judaica, não foi libertado ninguém. Foi feita uma troca. Agora, peraí, agora lá vem o governador chama lá e diz assim: olha, mas esse homem aqui não fez nada de mal. Não. Nós temos uma lei. Quem é que está falando agora? Os judeus. Nós temos uma lei. Com certeza não é essa aqui. Por que, pastor? Porque eles falaram: e segundo a nossa lei, pode conferir na Bíblia lá, segundo a nossa lei, esse homem deve morrer. Você já viu? Mas o que a lei diz? A
lei fala: não matarás. E a lei deles? Mata. Segundo a nossa lei. Mas o camarada está vendo que não tem nada, não tem nenhum defeito, não tem nenhum crime, mas tem que matar. Não seria melhor matar o Barabás, que ele tem crime? Não, Barabás deixa solto. É o Jesus. Quando eu vejo isso, eu vejo que os escribas, eles falharam quanto ao conteúdo, interpretação. Pastor, segundo ponto, eles falharam quanto ao método. Pastor, que método? Eles ensinaram de forma fria e não com zelo. Pastor, olha a dificuldade que nós temos de ensinar a palavra de Deus nesses últimos dias. Por quê, pastor? Por causa do zelo. Seria muito fácil ensinar a palavra, começar a pular alguns trechos, começar a pular alguns assuntos, começar a pular alguns temas. Por quê, pastor? O pastor não ia ter tanto constrangimento, com certeza talvez a igreja estaria cheia, porém não haveria conversão, e sim pessoas convencidas, achando que estariam salvos, mas não estariam salvos. Naquele dia, Apocalipse capítulo 2, nós vemos que a cobrança vai vir ao anjo da igreja. Eis que eu tenho contra ti. Eis que eu tenho contra ti. Tens tolerado Jezabel, tens tolerado a doutrina dos Balaão, tens tolerado, pastor, falta de zelo. Olha só, os fariseus, eles ensinavam a palavra, mas não tinham zelo pela palavra. Tanto é que quando eles chegaram, olha a cara de pau, chegaram diante da verdade, diante da palavra, porque o próprio Cristo é a palavra, segundo João 1:1. Eles chegaram diante da palavra dizendo bem assim: ó, Jesus, pegamos essa mulher em adultério, e a lei de Moisés manda matar. Como coisa que Jesus não conhecia a palavra. Entendeu? E Jesus, quem sabe ou não, vocês estão interpretando errado. Não, tem que matar, vocês estão interpretando, tem que matar, então eu vou mostrar a lei para vocês. Então está aqui, ó, a lei é essa. Quando Jesus mostrou a lei, quando se levantou, não tinha mais ninguém. Sabe por que eles não se arrependeram? Reconheceram que estavam interpretando a palavra errada. Não, é mais fácil sair do que reconhecer. Entendeu? Eles erraram, pastor. Eles erraram e continuam errando. Olha aqui, ó, erraram quanto ao método, ensinavam de forma fria e sem zelo. Jesus ensinava com autoridade, com amor. Tudo que Jesus falava não era para matar, e sim era para consertar, era para haver arrependimento. Jesus não queria a morte de ninguém, Jesus queria conversão, verdadeiro arrependimento. Olha o que aconteceu aqui, ó, terceira falha dos fariseus. Eles falharam quanto ao propósito. Olha aqui, eles ensinaram com orgulho e ambição, procurando sua própria glória e não a glória de Deus. Quantas pessoas hoje, pastor, quantas pessoas hoje buscam conhecimento, muitas das vezes, buscam ser inteligente, muitas das vezes, mas eles não usam de uma forma sadia, eles usam de uma forma peçonhenta, pastor. Por quê? Porque tudo que Deus te der, você tem que usar para o crescimento da obra de Deus, para somar na obra de Deus, não para ser um atrapalho contra Jesus quando está pregando. E os fariseus estão lá dizendo: não é assim, é assado, não é assim, não é assado. Você está indo contra a própria palavra de Deus, o próprio Cristo. Ele é a verdade. Eu vejo aqui que os escribas, eles acabaram se tornando os mais hostis inimigos de Cristo. E está na Bíblia isso, perseguindo durante todo o ministério de Jesus, irmãos, doutores da palavra, perseguindo Cristo. Dá para trabalhar assim? Claro que não. Pensa como é que Jesus pregava, pensa como é que Jesus evangelizava. Tinha os 12 discípulos, mas tinha aquela tropa de fariseu atrás dele, que só sabiam armar defeito, só sabiam criticar, só sabiam prejudicar, só sabiam caluniar. Olha aqui o que a Bíblia diz. Das 19 passagens em que aparece nesse evangelho, em 15 eles aparecem como inimigos consumados de Jesus.
Jesus ainda diz, ali segue primeiro os fariseus. Lê capítulo 2, versículo 18. O que diz lá? Marcos 2 e 18, bem alto. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram: por que jejum os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejum os teus discípulos? Por quê? Porque os discípulos de Jesus foram aprendidos, foram ensinados a não viver hipocritamente. Que adianta? Ei, você está jejuando, você está fazendo um monte de sacrifício, porém você está agindo de uma forma hipócrita. Você está fazendo de uma forma hipócrita, você está fazendo para aparecer, você está fazendo para se gloriar. Os discípulos de Jesus foram ensinados a não fazer dessa maneira. Ainda nós aprendemos no capítulo 3, versículo 6. Lê para nós, de Marcos também, 3 e 6. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como matar. Olha só, está falando de quem? Fariseus. Fariseus. Depois do culto, com certeza. Depois do ensino, com certeza. O que eles foram fazer? Os fariseus, que eram doutores da lei, conheciam a palavra. A Bíblia disse, tendo saído dos fariseus, tomaram logo conselho, reuniram a patotinha com os herodianos contra ele, procurando ver como vão matar Jesus. Nós temos que acabar com esse camarada. Não vamos fazer de tudo. Não, vamos investir em tudo aí. Entendeu? Tem gente, os próprios fariseus, quem sabe, falaram: eu sou capaz de óleo, não cruzar na minha frente porque o negócio está fervendo. Pois é, estavam fazendo conselho para quê, pastor? Para tentar matar Jesus. Doutores da lei, entendeu? Não era ímpio, não, era crentes, era seguidores da palavra. Pastor, eram inimigos de Jesus, andavam com Jesus, se beneficiavam das bênçãos que Jesus trazia para eles, porém queriam matar Jesus. Por quê? Porque Jesus revelava a situação que eles estavam, a hipocrisia que eles estavam vivendo. Olha o que está dizendo aqui, ó. Abre a Bíblia lá para nós, acompanha com nós aqui. Olha aqui, os principais sacerdotes e anciões, capítulo 15, versículo 1, lê para nós. 15, 1, abre a Bíblia ali e acompanha. 15, capítulo 1, o que diz lá? E logo ao amanhecer, os principais, os sacerdotes e os anciões e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho, e amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Olha só, olha só, ali está os grandão, entendeu? O sinédrio, né? Ali está aqui os principais dos sacerdotes, olha só, né? Os camaradas que deveriam ser exemplo, entendeu? Estavam lá, olha aqui ainda, que mais? Os anciões, os escribas. Quem eram os escribas? Nós aprendemos segunda-feira quem eram os escribas. Os escribas eram os que aqui, ó, eles compilavam a palavra, pastor. Eles sabiam a palavra de cor, porém não sabiam, não queriam viver a palavra. Não queriam viver a palavra. Amarraram Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Quantas vezes? Quantas vezes? Olha aqui, 14, versículo 47. Lê para nós. 14, versículo 47. Pode ler. 14, versículo 47. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Olha só que interessante esse versículo. Se nós não falar o contexto, a gente vai pensar: nossa, mas peraí, mas quem cortou a orelha foi Pedro, discípulo de Jesus, ok? Mas quem estava lá para prender Jesus era esse servo do sumo sacerdote. Pastor, mas eu vejo ali Jesus chamar a atenção de quem? Jesus chamar a atenção de Pedro. Era discípulo de Jesus. Se você é discípulo, você vai aceitar a correção. Se você não é discípulo, não adianta nem falar nada.
Pedro pegou a espada, Pedro falhou, Jesus corrigiu, Pedro humildemente aceitou a correção, e Jesus consertou a orelha do filho do sumo sacerdote. Ok, mas o filho do sumo sacerdote estava ali para matar Jesus, veio junto com os soldados, veio junto com eles. E aí, vai adiantar falar alguma coisa para quem quer te matar? Claro que não, filho. Para quem é teu discípulo, sim. Entendeu? Quem quer te matar não adianta falar nada. E olha que Jesus consertou a orelha dele. Quantas vezes as orelhas de quem quer te matar foram consertadas através das tuas orações? Mas não adianta, eles vão continuar querendo te matar. O Pedro foi abençoado, sabe por quê? Porque Jesus falou: Pedro, guarda a tua espada, porque aquele que com a espada ferir será ferido. Pedro, guarda a espada. Pedro guardou a espada. Pedro humildemente aceitou a correção, não saiu bem surdo. Pedro humildemente aceitou a correção. E o camarada que queria matar Jesus, Jesus simplesmente botou aqui, ó, olha, tá vendo? Ó, você me faz mal e eu só quero te fazer o bem. Talvez você não entende, mas eu só quero o teu bem. Tá aqui, eu estou consertando a tua orelha. Você poderia ficar inválido por resto da vida. Teu ministério poderia ter acabado agora. Porém não, eu só quero o teu bem. E você só quer me matar. Está aqui, ó. Você vai ficar com uma marca na tua vida através de Jesus. Você quer me matar, mas a orelha que conserta sou eu. Você quer me matar, mas o milagre veio só através da oração de quem serve realmente a Deus. Entendeu? Olha, dois tipos de pessoa. Um que não se arrependeu, que era aquele que recebeu a bênção, e aquele que se arrependeu e se tornou um grande líder da igreja lá na frente. Pedro. Pastor, quando aprendemos os inimigos de Jesus, olha aqui, capítulo 15, versículo 1, lê para nós. 15, 1, o que é que diz lá? Olha só, toda essa tropinha aí nós já falamos. Sinédrio, sacerdote, conselho, ancião. Porém, entregaram para quem agora? Pilatos. E Pilatos faz aquela troca, né? Não vê nada. Ó, eu não vejo nenhum crime algum. Ó, não vejo nenhum crime algum. Ó, que tá? Então pega. Não vê nenhum crime, por que você está entregando? Tem tanta gente com o espírito de Pilatos. Pastor, você sabe que o camarada é inocente, mas você quer participar da morte dele. Está aqui, eu estou entregando ele aqui. Eu sei que o que estão falando de Jesus aqui é mentira. Eu sei que ele é inocente. Eu sei que ele não faz isso. Porém, eu quero matar. Que eu pego aqui e entrega. Entendeu? Olha aqui o que a Bíblia diz. Pilatos também era inimigo de Jesus. Quem mais? Capítulo 15, versículo 11. Lê para nós aqui. 15, 11. Lê bem alto para sair também na câmera aqui, para depois nós podermos postar essa mensagem lá no YouTube. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Olha aqui, olha o capítulo 15, versículo 11 diz: mas os principais dos sacerdotes, está falando ali dos de cima, não está falando do povão não. Está falando de pessoas que tinham responsabilidade ao lado de Jesus, responsabilidade com o templo. Pastor, olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barabás. Sabe o que eles queriam dizer, Letícia? Barabás é o certo, Jesus é o errado. O mundo lá tem razão. Quem prega a verdade é que é mentiroso. O mundo lá nós temos que acreditar. Quem prega a verdade não dá para acreditar. Vamos incitar o quê? Vamos incitar o quê? Que Barabás seja solto e Jesus seja crucificado. Olha só que interessante ainda. Mais um inimigo de Jesus. Capítulo 15, versículo 16. O que diz lá? 15, 16. E os soldados o levaram para dentro do palácio, a sala da audiência, e convocaram toda a corte. Olha
aqui, ó. E os soldados o levaram para dentro da sala do palácio, tá? Sala da audiência, e convocaram toda a corte. Pastor, o que significa essa palavra corte? Corte. Não é aqui sistema social, não. Autoridades, não, que julga, não. Corte era uma tropa de soldados, entendeu? Uma legião era composta por 10 cortes. Cada corte tinha 600 soldados. Então uma legião, 10 cortes, 6.000 soldados. Ok? Se você for prestar atenção, lá naquele versículo, quando Jesus está sendo preso, lá no jardim de Getsemane, nós vemos que os principais sacerdotes, os sacerdotes e os próprios soldados, e uma corte de soldados. Então aí eu vejo quantos soldados que foram prender Jesus. Não foi 2, 3, entendeu? Foi bastante, 500 a 600 soldados, bastante para pregar. Prendeu, mas você sabe, né? Para eles os cristãos são violentos. Se lembra quanto Nabucodonosor esquentou a fornalha só por causa daqueles 3 jovenzinhos que não se dobraram? 7 vezes mais. Eles investem tudo para querer te tirar de cena, mas gastam dinheiro por nada, trabalham para nada. Por quê, pastor? Porque não vai dar certo. Glória a Deus. Pastor, outra coisa que nós aprendemos aqui, ó, Jesus ele tem autoridade para ensinar, porque não é um alfaiate do efêmero, mas um escultor do eterno. Olha aqui, Jesus não foi um mestre de banalidades, não. Ele ensinou as coisas mais importantes acerca da vida, da morte e também da eternidade. O escritor faz um contraste entre os métodos de ensino de Jesus e os métodos de ensino dos escribas. Olha aqui, ele falava a verdade. João capítulo 14, versículo 6 diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Pastor, por que Jesus não falou da morte? Porque aquele que não está no caminho da verdade, aquele que não está no caminho da vida, aquele que não está no caminho do eu sou, com certeza vai estar no caminho da morte. Não existe terceiro caminho, só existe 2 caminhos, um que leva para o céu e um que leva para o inferno. Então não temos que ficar fazendo voltinha. Pastor, se não está nos caminhos do Senhor, está nos caminhos de quem? Olha só que interessante, em contraste uma argumentação corrupta e abusiva da marcada os sermões de muitos escribas. Abre a Bíblia capítulo 5, versículo 21 de Mateus, bem rápido lá, Mateus capítulo 5, versículo 21, o que diz lá? Mateus capítulo 5 e 21, outro já procura Mateus 23 e 23. Pastor, sabe por que eles não engoliam Jesus? Porque Jesus pregava isso, irmãos dele. Vocês ouviram o que eu ensinei? Vocês ouviram? Ouviram o que foi dito aos antigos? Está falando lá da lei de Moisés. Está falando para quem? Está falando para os fariseus. Vocês ouviram qual era a lei de Moisés? Qual era a lei de Moisés? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Jesus está falando para quem? Para os fariseus. Essa lei não era para os romanos, era para os fariseus. Pastor, mas foi os romanos que mataram Jesus, mas foi os fariseus, foi os sacerdotes que entregaram Jesus para morrer. Muitas vezes as pessoas pensam: eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu que fiz, isso aí quem está falando é lá fora. Pastor, mas muitas das vezes quem está entregando, está fazendo parte, quem fundou esse partido, quem está se reunindo às escondidas, não aparece, não vai aparecer, mas naquele dia aparecerá. Eu acho interessante que no domingo de manhã, na escola teológica, quem estava lá, a Letícia estava. No domingo de manhã nós vimos que Moisés estava na presença do Senhor, lá em cima, 40 dias lá, e o povo lá embaixo, fazendo desordem.
Moisés não sabia o que estava acontecendo lá embaixo, mas Deus estava vendo lá em cima e Deus estava vendo lá embaixo. Agora eu acho interessante que Deus fala para Moisés: desce porque o povo está se corrompendo. Moisés desce, encontra Josué. Josué diz: ó, eu ouço festa lá embaixo. Moisés fala: não é festa. Claro que é festa, não é festa. Mas não é festa de vitória, não é festa não é festa. Quem sabe Josué pergunta para Moisés: como é que tu sabe? Não, talvez não pergunta, mas quando chega na metade do morro, quando chega lá embaixo, Josué olha, bezerro de ouro, olha Arão e todo mundo lá se corrompendo, pastor. E aí Josué olha para Moisés e diz assim: como é que tu sabe? Como é que tu sabe? Sabe como é que sabe? Só ficar na presença do Senhor verdadeiramente. Ele revela. Ele revela tintim por tintim, tintim por tintim. Secretamente Ele fala contigo. Ali, ó, meu filho, cuida. Minha filha, vigia. Vai acontecer isso, vai acontecer isso. Fala e não tenha medo, porque é minha verdade que está na tua boca. Isso se chama autoridade do Filho de Deus. Isso dá medo nas pessoas, pastor. Claro que dá medo, porque não vem do homem, vem de Deus. E nós vamos falar no próximo culto que essa autoridade, os demônios de longe, eles ficavam alvoroçados. Por quê, pastor? Porque vinha alguém com poder sobrenatural ali. E tu pode ter certeza, os demônios ficavam alvoroçados. Pastor, olha aqui o que nós aprendemos ainda. Mateus, ele falava acerca dos assuntos de grande importância, como a vida, a morte, eternidade. Eles com frequência passavam o tempo com trivialidade. Mateus 23 e 23. Vamos lá. 23 e 23 de Mateus. O que diz lá? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do caminho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Pastor, o que Jesus está falando aqui, irmão? Não adianta. Jesus está falando para os fariseus: não adianta você ser fiel, não adianta você ser zeloso nisso aqui, não adianta você... E você esquecer das outras coisas, da misericórdia, do temor, da submissão, da humildade, da reverência. Não adianta. Jesus fala aqui, ó, olha aqui, ó: deveis poder fazer essas coisas e não omitir as outras. Entendeu? Não, mas não adianta fazer isso aqui, deixar de fazer isso aqui. Você tem que fazer os dois aqui, ó: o amor e a misericórdia, o temor e a reverência, a obediência e a fidelidade andarão juntos. Aí sim. Olha só que interessante. Ele despertava a curiosidade dos seus ouvintes para fazer o uso constante e generoso das ilustrações. Eu já falei aqui que Jesus, ele usava ilustrações do dia a dia. Quer ver? Aqui, ó, Mateus capítulo 4, versículo 2, nós vemos ali Jesus, Marcos 4 e 2, não Mateus, Marcos 4 e 2 até o 9, nós vemos Jesus usar o exemplo da parábola do semeador. Outra coisa, em Marcos capítulo 4, versículo 21 a 24, nós vemos Jesus usar o exemplo da candeia e da cama. Ninguém pode acender uma candeia e botar debaixo de uma cama ou debaixo de um cesto. Não tem, pastor. Jesus usava esses exemplos. Marcos capítulo 4, 26 a 34, Jesus fala do grão de mostarda. Se tiveres fé como, não é do tamanho, é como um grão de mostarda. Entendeu? Porque tamanho não é documento para Deus, e sim como. Entendeu? Não adianta você dizer que tem fé do tamanho, minha fé é grande e não suporta uma tempestade. Não, tem que ser como o grão de mostarda. O grão de mostarda é a semente menor, a menor semente que existe, se não me falha a memória, porém a mais persistente. Tu pode botar uma laje em cima dela, que daqui uns meses a raiz está saindo lá atrás. Ela é persistente, ela não desiste fácil.
Entendeu? Então, se tivermos fé como um grão de mostarda, poderemos dizer: monte, sai daqui e vai para lá. E o monte vai. Agora, se não tivermos fé, não adianta falar de fé. Não adianta. Entendeu? Olha aqui. Jesus fala no capítulo 9, versículo 36. Aqui, ó, sobre a criança como exemplo. Falamos no último estudo, no último culto. Jesus pega uma criança, põe no colo e diz assim: aquele que não se tornar como uma criança não entra no reino de Deus, não faz parte comigo. Por quê, pastor? Aqui, ó, para você entrar no reino de Deus, você tem que ter a mente de Cristo, não a mente humana. A mente humana é maliciosa. Tem que ter a mente de Cristo. No capítulo 12, versículo 1 a 11, Jesus fala dos lavradores maus. Existem os lavradores bons, mas existem os lavradores maus, pastor. E se você for estudar, que nós passaremos por esse estudo, você vai ver por que eles foram chamados de maus. Por que Jesus comparou esses lavradores como maus? Entendeu? Existe ali uma certa algo que eles fizeram, que eles foram reprovados por Cristo, e deixou essa história aqui para nós aprender, a não ser que o mesmo exemplo. Capítulo 12, versículo 1. Nós vamos passar por esse estudo ainda. Agora eu vejo que eles falavam com autoridade. Ele falava com autoridade porque a sua mensagem vinha diretamente do coração de Deus. Por isso Jesus pregava com autoridade. Jesus também, portanto, por seu próprio ser divino e das escrituras, eles estavam constantemente citando fontes falíveis. Um escriba citava o outro escriba, pastor. Um citava o outro: porque fulano de tal, porque é o ciclano de tal, porque quem falou foi o Beltrano, porque quem falou foi o ciclano. Ei, eu prego o que ele falou. Não vou atrás de homem, eu vou atrás de Deus. O meu segredo está aqui, ó. Está aqui, ninguém me tira. Eu já falei para Deus, já falei para minha esposa, já deixei até meu filho preparado. Se for para mim um dia começar a alterar, eu quero que Deus me tire, me prepare e me leve. Mas não distorcer isso aqui para tentar favorecer pecado. Não. Eu sei quem tem me chamado. Eu sei quem tem me levantado. Eu sei que para fazer um débil mental falar hoje é um milagre de Deus. Não era para nós estarmos aqui hoje. Entendeu? Fomos tirados do Brasil. Fomos tirados do Brasil para ser colocado aqui. Nós não queríamos estar aqui. Deus nos trouxe para cá. Se Deus me trouxe para cá, Ele tinha uma missão para nós. Tinha uma igreja pedindo um pastor aqui nesta nação, e Deus trouxe para cá. Deus trouxe para cá. Agora Deus não trouxe esse pastor, essa família para cá para negociar com doutrinas falsas ou tentar alterar a palavra de Deus. Não, eu tenho compromisso com o meu mestre, aceite ou não aceite, é com ele que eu tenho compromisso. Os fariseus não gostavam disso, por isso procuraram matar Jesus. Pode ter certeza, se você continuar pregando a verdade, vão procurar matar você também. Mas Jesus falou bem assim: prega e não te cales. Jesus falou bem assim: eu estou convosco todos os dias. Jesus também falou assim: ore pelos teus inimigos. Se estão acertando o lado da tua face, oferece a outra. Pastor, não somos de briga, apenas não negociamos com heresias, não negociamos com o pecado, só isso. E é por isso que o mundo nos odeia, mas vão ter que continuar nos odiando. Assim como odiaram Jesus, vão ter que continuar nos odiando, porque somos seguidores de Cristo aqui nesta terra. Não toleramos o pecado. O pecador nós amamos, mas o pecado não. Entendeu? Não toleramos o pecado. Deus nos manda pregar amor e misericórdia, mas através da palavra dele. E nós vimos o que ele falou.
Eu vos disse, eu também vos disse, eu também vos disse. Irmãos, é só nós falar a palavra dele, pronto. Não tema, não tenha medo, pastor, mas muitas das vezes a gente vê, irmão, tudo que você está vendo é constrangimento que Satanás está fazendo. Por quê, pastor? Porque se a mentira foi levantada, a mentira vai cair. Só isso. A mentira, ela vai cair. Eu não tenho medo quando levantam mentiras contra mim, ou contra algum obreiro, contra algum irmão da igreja. Eu não tenho medo disso. Medo é quando é a verdade. Agora, quando é mentira, não precisamos ter medo não, irmão. Não se atribule. Não tenha medo disso. Jesus também passou por isso. Quem somos nós? Agora, não saia da palavra. Não seja um fariseu. Não conheça a palavra para perseguir Jesus. Conheça a palavra para ganhar almas. Não conheça a palavra para ser um intelectual, para ser um sabichão, para ser uma pessoa querer ser maior do que as outras. Irmãos, não seja assim. Não seja assim. Porque Deus não vai abençoar o teu ministério. Seja humilde. Entendeu? Seja humilde. Pregue, ensine, compartilhe. Só que cuidado. Muitas das vezes pode haver fariseu que só vai querer te prejudicar. Aí você tem que ter discernimento. Discernimento. Só isso. Mas ame todos. Porque Jesus nos mandou amar. Mesmo não querendo te amar, mas continue amando. Se coloca de pé, igreja amada de Cristo. A autoridade de Deus na tua vida. Autoridade para pregar, autoridade para cantar, autoridade para profetizar, autoridade para pôr a mão nos enfermos e curar, autoridade para ministrar contra as hostes infernais das regiões celestiais, pastor. Autoridade para você olhar para um ímpio e dizer: Deus vai te salvar, tu vai se levantar, tu vai se levantar, tu vai ser uma nova criatura. Deus tem promessa na tua vida, Deus tem um propósito na tua vida, pastor. Muitos não vão acreditar, muitos vão usar isso como piada, não tem problema. A tua palavra, ela está sendo falada com autoridade, ela não vai voltar vazia.